sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência é responsável pela preservação e promoção da memória institucional. Nós entrevistamos servidores, magistrados, cuidamos da memória da Justiça do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Hoje é dia 13 de novembro de 2025, uma quinta-feira em Brasília. Estamos aqui em Brasília, capital da República. Hoje é uma quinta-feira, portanto. Temos a honra de receber no programa História Oral o historiador e bacharel em Direito Oswaldo Zaidan Filho. Ele trabalha atualmente em Alagoas. Ele conhece tudo sobre Pontes de Miranda. Por que nós estamos convidando o Oswaldo Zaidan Filho? Para falar do Pontes de Miranda, que foi um dos maiores juristas da história do Brasil. O Oswaldo nasceu em 25 de fevereiro de 1961, no Recife, Pernambuco, filho de Neuza Góes Zaidan e Oswaldo Cury Zaidan. Onde o Oswaldo estudou? O Oswaldo fez faculdade aqui em Brasília, no Unifeub. É bacharel em Direito pela Faculdade da cidade de Maceió. Ele estudou História aqui em Brasília, eu vejo aqui no seu currículo, estudou História no Unifeub e depois fez Direito na Faculdade da cidade de Maceió, Pacima, com especialização em Direito Processual do Trabalho. Ele estudou aqui em Brasília e depois foi para Alagoas, onde estudou também. Atualmente, o Oswaldo exerce a função de coordenador do Memorial Pontes de Miranda na Justiça do Trabalho em Alagoas. É responsável pela curadoria, conservação e gestão do acervo, composto por obras, objetos pessoais de Pontes de Miranda, documentos e registros históricos relacionados à vida e à produção intelectual de Pontes de Miranda. O Oswaldo coordena e realiza visitas para falar de Pontes de Miranda, ele faz palestras em instituições de ensino, em universidades, para o público em geral, sempre falando de Pontes de Miranda. É um profundo conhecedor de Pontes de Miranda. O Oswaldo procura levar a genialidade de Pontes de Miranda a todos, principalmente estudantes jovens que ainda não conhecem a história de Pontes de Miranda. E hoje, aqui no Memorial do Tribunal de Justiça, estamos tendo a honra de receber o Oswaldo, que veio participar da abertura da exposição do Pontes de Miranda, que vai ficar durante um mês exposta aqui no hall do Tribunal de Justiça a todas as pessoas que gostam de história, de jurídica, que querem conhecer a vida do Poder Judiciário, a vida do desembargador Pontes de Miranda. Então, com muita alegria, recebemos o Oswaldo. Seja bem-vindo, Oswaldo. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer poder participar do programa História Oral. Uma honra para mim estar aqui no Tribunal de Justiça. Fiquei muito feliz com o convite, porque se tem uma coisa que me deixa muito feliz é poder falar de Pontes de Miranda. Essa foi uma missão que eu abracei a partir de 2006 e parece que Pontes de Miranda me orienta, me mostra os caminhos que eu devo percorrer para levar essa árdua missão adiante, porque não é muito fácil a gente quebrar alguns tabus, né? Principalmente aquele que rotulou Pontes de Miranda como um jurista de difícil compreensão, muito erudito, e a minha missão é exatamente desmistificar isso, mostrar que Pontes de Miranda pode ser de fácil compreensão. Então, é essa missão que eu trago comigo desde 2006. Agradecemos sua honrosa presença, né, nesse programa História Oral do Tribunal de Justiça. O Memorial, Oswaldo, selecionou algumas perguntas para você se aprofundar
nas respostas sobre Ponte de Miranda. Então, eu vou seguir aqui as perguntas que me passaram. A primeira pergunta. Gostaria que nos contasse o que, você já explicou, mas que acentuasse, o que motivou sua dedicação à preservação da memória de Ponte de Miranda e como surgiu o seu envolvimento com o memorial que leva o nome de Ponte de Miranda. Então, o que motivou na verdade, a fazer esse trabalho tão profundo? Na verdade, eu vou voltar um pouquinho atrás para que o senhor possa compreender e os ouvintes também possam compreender como é que isso aconteceu. Eu sou do TRT da 10ª Região, aqui do Distrito Federal, né, concursado desde 92, e em 2006 eu fui para Alagoas. Eu fui cedido para o TRT a pedido meu, porque a minha mãe morava lá e ela estava adoentada, então eu preferi acompanhá-la. E aí fui para Alagoas, para o TRT da 19ª Região. Inicialmente comecei a trabalhar lá em varas do trabalho, cheguei a ser até diretor substituto de varas, né, no interior do estado. E em 2006 eu recebi o convite, como eu tenho formação em História, e eles estavam precisando de um historiador lá no memorial, eu recebi o convite para sair desse trabalho na área jurídica e exercer essa função de curadoria lá no Memorial Ponte de Miranda, isso no ano de 2010. Então, de 2006 a 2010 eu trabalhei em varas do trabalho, em 2010 eu assumi lá o Memorial Ponte de Miranda. Só que quando eu cheguei no memorial, a situação estava um pouquinho complicada, porque durante muito tempo o memorial foi gerido por uma empresa terceirizada, uma empresa na área de conservação, mas não é a mesma coisa, né? Só quem é o dono da riqueza é que sabe cuidar e sabe reconhecer o valor. E aí o tribunal, na minha opinião, acertadamente, dispensou a empresa e começou a trabalhar com pessoas da casa. E o historiador que estava disponível naquele momento era eu. Me parece que eu era o único historiador nos quadros do TRT. Além da formação jurídica, eles olharam lá o meu currículo e viram que eu era formado aqui pelo CEUB, né? O que também me causa uma grande satisfação. Eu tenho um carinho muito grande pelo CEUB, assim como o senhor, né? É um local assim onde eu passei boa parte da minha juventude, que eu aprendi a amar o curso de História com os meus professores lá do CEUB. E aí eu aceitei o convite e comecei esse trabalho lá no Memorial Ponte de Miranda. Só que eu confesso ao senhor que até então eu não conhecia com profundidade Ponte de Miranda. Talvez por uma falha dos professores das faculdades, pelo menos lá em Maceió eu percebi isso, eu fiz o curso de Direito lá. E durante o curso inteiro, a única coisa que me foi dita sobre Ponte de Miranda é que ele era um gênio, ele era muito inteligente, mas os livros deles eram muito complexos e difíceis e que, para os estudantes, ficaria muito difícil compreender e fazer a leitura dos livros de Ponte de Miranda. Isso é uma coisa que sempre me intrigou, sabe? Difícil é tudo aquilo que a gente não quer aprender. Você assumiu em 2010 a coordenação do Museu do Ponte de Miranda. Eu passei a trabalhar em 2010 então, lá. Antes você não era um estudioso do Ponte de Miranda. Você passou a estudar Ponte de Miranda a partir de 2010. Da minha chegada ao memorial e ao contato que eu passei a ter com as obras, com os objetos, porque para você trabalhar no lugar, o mínimo que se espera é que você conheça o lugar e conheça tudo que tem lá. Então foi um trabalho muito difícil, sabe, doutor? Porque eu tive de fazer todo o inventário, porque a empresa que estava lá, ela não tem aquele comprometimento. Então, ela, quando acabou o contrato, ela não continuou, então eles simplesmente, boa parte dos arquivos, de tudo que tinha lá, desapareceu. Certo. Então, eu cheguei praticamente começando do zero. Aí tivemos de fazer
a recatalogar todos os objetos, descrever todos os objetos, ou seja, fazer um inventário de tudo que tinha lá. E tem muita coisa lá. Então, a motivação foi o início do seu trabalho. Você Sim, percebeu logo a genialidade de Ponte Miranda. A porque necessidade de cultivar a memória de Ponte Miranda, divulgar o trabalho que ele realizou. primeiro começou pela uma grande curiosidade como historiador. Então, a minha curiosidade primeira, aguçada, foi a curiosidade enquanto historiador, né? Poxa, mas ele entende de tudo, ele entende de física, de matemática, de biologia, de direito, e aí aquilo começou a me chamar a atenção, né? Cada vez que eu li alguma coisa de Ponte de Miranda, cada vez que eu compreendia mais a história dele, eu falava, poxa, mas quando eu estudava história, o gênio que me foi apresentado foi Leonardo da Vinci, e agora eu estou descobrindo que no Brasil existiu um gênio tão grande como Leonardo da Vinci, considerando naturalmente o tempo e o espaço, mas em termos de conhecimento, de interesse, dessa compreensão global do mundo, os dois são muito semelhantes. E aí eu me apaixonei pela história do Ponte de Miranda. Oswaldo, eu vou seguindo aqui as perguntas que o Memorial selecionou. A segunda pergunta é sobre isso mesmo. Ponte de Miranda é conhecido por sua vasta produção intelectual e por seu conhecimento em diversas áreas, como matemática e física. Como o senhor interpreta essa genialidade e que impacto ela tem na forma como ele é lembrado hoje? Então, como interpreta essa genialidade de Ponte Miranda? Porque ele foi um ser humano como nós, né? Carne e osso. É verdade. Um dos homens mais inteligentes da história do Brasil, né? É verdade. Na verdade, o que acontece? Eu comecei a pensar, bom, como é que eu vou fazer para conhecer Ponte de Miranda? Primeira coisa que eu preciso saber é conhecer as origens, a história da vida dele, da família dele, os antepassados, começar desde o início. Aí eu fui fazer um trabalho de conhecer os antepassados, os bisavós, avós, o pai, o casamento, os filhos. Então, eu mergulhei nessa linha do tempo para conhecer primeiro a história do ser humano. E, nesse sentido, eu fui muito feliz, e aí eu sempre digo que fui iluminado por Pontes. Eu tenho a sensação, e isso não tem nada a ver com religião, mas eu tenho a sensação de que ele me guiou. Por quê? Porque as pessoas que começaram a estar próximas de mim... Mas ele me guiou em que sentido? Após a morte? Não, me guiou no sentido de me fazer... me aproximar. Você conheceu o Ponte vivo, não? Não conheci. Eu digo guiar... Ele já tinha falecido. Quando você passou a estudar a história de Ponte Miranda. Ele já tinha... Você disse que ele me guiou. Eu digo me guiou no seguinte sentido. Eu estou no memorial e, de repente, você chega... sente no coração de repente, chega uma pessoa que fala assim, eu fui secretário de Ponte de Miranda. Falei, como, senhor? Ele falou, eu me chamo Ivan Barros, fui secretário particular de Ponte de Miranda. Aí eu falei, o senhor conheceu Ponte de Miranda? Ele falou, não. Eu fui amigo pessoal dele, secretário dele, convivi com ele. Ou seja, ele chegou no memorial do nada. Ele foi ao TRT, passou no memorial e tudo aconteceu. E aí eu virei amigo do Ivan Barros, fui à Palmeira dos Índios, e aí ele me contou boa parte da história. Ele foi o primeiro biógrafo do Ponte de Miranda, uma biografia, inclusive, autorizada. A dona Mineres, a esposa do Pontes, em 1978, quando ele foi a Maceió, falou assim, Pontes, já está na hora de você pensar em fazer uma biografia. Ele falou, não, eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado, não tenho tempo para ficar falando de mim. Ivan, você está autorizado, assim que eu morrer, a fazer minha biografia. Você vai ser o primeiro e talvez o único a fazer a minha biografia. E ele falou, não, claro, doutor, vai ser uma honra para mim. Ponte de Miranda morreu em 79, em 81, o doutor Ivan Barros lançou, né, Ponte de Miranda, o Jurisconsulto, uma biografia que conta toda a trajetória de Ponte de Miranda.
E aí, quando eu digo parece que ele me guiou, é porque eu não fui atrás de Ivan Barros, eu nem sabia quem era o doutor Ivan Barros. Ele apareceu no memorial, foi fazer alguma coisa e resolveu dar uma passada lá no memorial para rever os objetos de Pontes, para matar a saudade do amigo, e, de repente, foi uma pérola que caiu nas minhas mãos, porque foi ele que me incentivou a fazer uma biografia mais atualizada. Ele falou: você parte do meu livro e eu vou te dando documentos, eu vou te mostrando gravações de fitas, eu vou te dando subsídios. Eu já estou com uma idade muito avançada e eu quero que você faça uma biografia atualizada de Pontes de Miranda. Então, ele foi o meu norte. E aí, de repente, ele chega assim: olha, ele tem um neto chamado Francisco, está aqui o telefone, ele tem uma filha que mora em Portugal, a Francisca, que é artista plástica, e me deu e-mail. Ele começou a me dar endereços e e-mails de pessoas que tiveram ligação com Pontes. E aí eu fiquei quase que 2 anos seguidos juntando o material. Então, o que eu acho bacana é que as coisas foram acontecendo como se eu estivesse sendo guiado. Nesse sentido que eu falo, que parece que ele estava lá de cima e falou: pô, já que o Ivan Barros não tem mais condição, vou colocar o Ivan Barros aqui junto com você para que ele te dê o... Ele foi praticamente o meu orientador nessa missão. Me mostrava: isso está errado, isso daqui não foi assim, isso foi dessa maneira, né? Isso daqui eu ia escrever, mas não escrevi porque o Pontes não gostava desse assunto, né? Essas pessoas que não tinham afinidade, é melhor você deixar isso... Certo. Então, ele me deu toda a orientação. E daí saiu a biografia, né? Pontes Era Assim, com o apoio do doutor Ivan Barros. Aí foi o início de tudo. Porque, para poder escrever outras coisas, eu precisava primeiro ter um conhecimento amplo de Pontes de Miranda. Então, veio primeiro a biografia. E daí, então, eu vou acrescentar mais perguntas aqui, encaminhadas pelo memorial. Vamos falar um pouquinho da vida do Pontes. Quem foi Pontes de Miranda? A família dele? Sim. Ele nasceu em Maceió, né? Ele nasceu no interior de Maceió. No interior de Alagoas. No interior de Alagoas. Vamos falar um pouquinho sobre a vida dele, da família. Claro. Onde que ele estudou. Sobre a infância, a adolescência, a juventude do Pontes. Fazer uma retrospectiva. Vamos fazer uma trajetória. Você que conhece profundamente a vida do Pontes. O Pontes de Miranda, ele é de uma família tradicional, uma família de muitas posses, né? Desde o seu bisavô, passando pelo avô e até o pai. Ou seja, era uma família rica. Já era uma família rica, dona de vários engenhos, uma família bastante respeitada no cenário alagoano, né? Internamente, era uma família muito tradicional e muito rica. E, mais do que isso, era uma família muito culta, uma família que usava boa parte da riqueza para investir em cultura, em conhecimento. Era uma família que não economizava quando o assunto era educação. Desde o bisavô do Pontes de Miranda era da área do direito, o avô do Pontes de Miranda era da área do direito, e aí eu faço até um adendo puxando para o Tribunal de... dessa família, de onde é? Essa Europa, família ela tem Portugal, origem portuguesa, os antepassados são de origem portuguesa, e depois eles se disseminaram para Pernambuco e para Alagoas também. Então, existe ramos da família Pontes de Miranda em Pernambuco até hoje e também em Alagoas, né? Mas, originalmente, os seus antepassados mais remotos são de origem portuguesa. De origem portuguesa. Daí, talvez, até esse carinho que Pontes de Miranda tem pelo direito português. Ele falava muito bem do direito português e do direito alemão. O direito português vem desse carinho dos antepassados dele. Certo. E o direito alemão vem da influência que ele teve na Faculdade do Recife por conta de Tobias Barreto, né? Que era o grande estudioso do direito alemão e que Pontes usou como referência para os seus estudos. Aí o que acontece? A família já tinha uma tradição na área jurídica. O bisavô, o avô dele, o Tribunal de Justiça de Alagoas, né,
que é comandado hoje a área da cultura pelo doutor Claudemiro Avelino, né, desembargador Claudemiro Avelino, ele me forneceu alguns documentos bem interessantes. Eles estavam trabalhando os processos lá do TJ e ele falou assim, poxa, Oswaldo, olha só que legal que eu encontrei petições assinadas por Joaquim Pontes de Miranda e por Manuel Pontes de Miranda. Falei, Joaquim eu sei, é o avô. E quem é o Manuel? Porque ele tinha um irmão, o Pontes tinha um irmão chamado Manuel, mas não podia ser, né, pelo lapso de tempo. Falou, não, o Manuel era o tio-avô do Pontes de Miranda. Então, já existia a tradição jurídica na família. Na família. Né? Só que depois deles, praticamente ficou um tempo sem ter nenhum jurista na família. E o Pontes de Miranda esteve muito perto de não seguir na área jurídica, porque o pai dele, como era um profundo admirador da matemática, um matemático formado, inclusive, em Oxford, né? Em matemática e física, os dois cursos. O pai dele queria a todo custo que ele seguisse a carreira da matemática. Chegou até a comprar uma passagem para ele ir para Oxford estudar matemática. E aí, nesse momento, que aparece a figura da tia Chiquinha, né? Dona Francisca de Menezes. Chiquinha era irmã do pai dele, a irmã do Manuel. Né? Francisca de Albuquerque. Né? E ela falou, não, Pontes, você... Ela, na verdade, chamava ele de Chico. Né? Chico. Não, Chico, você não tem de estudar matemática. A gente está entrando numa nova fase na República. O Brasil vai precisar refazer todas as leis, Constituição. O caminho para você, meu filho, é estudar direito. Pô, mas o meu pai quer tanto que eu vá. Não, o Manuel não sabe o que está falando. Você vai estudar direito. E aí o Pontes voltou para casa e contou para o pai. Nessa época? Ele tinha 15 anos. 15 anos. Na verdade, esse episódio aconteceu... Então o pai queria que ele estudasse matemática e a tia sugeriu direito. E esse episódio que eu estou narrando aconteceu no dia que ele já estava com a passagem comprada para a Europa e o pai falou, vá na casa da sua tia se despedir dela. E ele foi para se despedir da tia Chiquinha e a tia Chiquinha falou tudo isso para ele. Ele voltou para casa, morrendo de medo, e sentou com o pai e falou, eu não vou mais para Oxford, eu não quero estudar matemática, eu quero... que ele estudasse na Inglaterra. Eu quero estudar direito. Diz o Ivan Barros que Pontes contou para ele, né, palavras de Ivan Barros, que o seu Manuel levantou, estava chovendo muito, narrativa do Ivan Barros, levantou, não disse uma palavra, levantou, saiu de casa, estava muito contrariado e ficou uns 2 dias sem falar com o Pontes. Aí, depois desses 2 dias, ele voltou e falou, sua tia tem razão. Ela é uma mulher muito esperta, ela sabe o que está falando. E aí concordou que Pontes desistisse da matemática. Nesse momento, Pontes morava em Maceió. Morava em Maceió, porque ele nasceu no engenho, ficou lá até os 10 anos. Com 10 anos, ele teve de ir para Maceió, porque ele foi estudar no colégio Liceu Alagoano, aonde o pai do Pontes era professor de matemática. Né? O homem rico era professor de matemática. Na verdade, o grande prazer do pai do Pontes era preparar professores de matemática para fazer o concurso nos grandes colégios do Brasil, Pedro II e tal. Então, ele era professor dos professores de matemática que pretendiam ingressar nessas grandes escolas espalhadas pelo Brasil, nesses grandes colégios do Brasil. E ele acompanhou a educação de Pontes ali, em cima, a marcação cerrada. Ele era severo, então. Severo. Ele exigia muito. Ensinou francês para ele, ensinou lógica, ensinou o gosto pela física. Né? Então, quando Pontes, lá na frente, foi discutir a teoria da relatividade com Einstein, ele já tinha todo o embasamento, porque, desde menino, o exercício dele era o pai ficava... Mas nós vamos falar sobre isso. Bem, ele não foi para a Inglaterra estudar matemática. Não e foi estudar direito com 15 anos? Com 15 anos, ele decidiu... Ele entrou na faculdade? Não, com 15 anos, ele decidiu que iria para lá. Aí, ele foi para Recife e, quando ele fez a matrícula... Ele saiu de Alagoas, foi estudar em
Pernambuco. Isso. Quando ele chegou lá e se matriculou, ele já tinha completado 16 anos, porque ele nasceu no dia 23 de dezembro e ele começou no ano seguinte, já com 16 anos. Mas ele né? entrou na faculdade de Direito lá. Ele entrou na faculdade com 16 Já anos. entrou muito jovem. 16 anos ele se matriculou e começou a fazer o curso de E ele Direito. deve ter sido gênio a vida toda, né? Como Ele estudante, era né? o Diferenciado, o melhor aluno do Colégio Liceu Alagoano, né? E quando ele chegou na faculdade, em pouquíssimo tempo ele também começou devia dar aula para os professores. O aluno que dava aula para os professores. Tem uma história muito triste com o Pontes de Miranda, e isso daí é uma mágoa que ele carrega. Eu não gosto muito nem de falar nesse assunto, mas eu acho que é importante a gente citar, porque hoje em dia se fala muito em fake news, em bullying, essas coisas todas, e, por incrível que pareça, sabe, Pontes sofreu um bullying. Quando ele estudava na faculdade de Direito, muito estudioso, muito aplicado, e ele não estudava só Direito, ele vivia com livro de lógica, matemática, física, ele já era um polímata com essa idade, ele se interessava por tudo. Né? Na verdade. E aí, certa vez, depois de muita insistência dos amigos de faculdade, né? Pô, nós estamos de folga hoje, não, vamos sair, vamos beber, vamos namorar, vamos dar uma volta, porque era um batidão muito pesado. E depois de insistirem muito, o Pontes aceitou ir. Aí saiu com os amigos, tal, aquela coisa toda, e estão lá na farra, né, em Recife, tal, no Recife Antigo. E aí, daqui a pouco, o Pontes desapareceu. Pô, cadê o Pontes? Cadê? O Chico? Alguém viu o Chico? Onde está o Chico? E procura daqui, procura dali. E acharam o Chico sentado na calçada, no meio-fio, estudando lógica. E ele se divertindo. Pessoal bebendo, achei! Não, mas não é possível. Aí, a partir desse episódio, os amigos começaram a chamar ele de Chico Doido. Chico Doido. Chico Doido para cá, Chico Doido. E aí, na faculdade, o apelido dele passou a ser Chico Doido. Isso magoou muito ele, sabe? Aí ele se formou, voltou para Maceió e guardou com ele essa mágoa, né? Foi rotulado de doido porque era um profundo admirador da cultura e do conhecimento, tudo interessava para ele, mas o pessoal não perdoou. O que eu acho interessante é que o professor Marcos Bernardo de Mello teve um professor que foi amigo do Pontes. O professor Marcos Bernardo já tem 92 anos e ele teve um professor que estudou, que formou-se na mesma turma de 1911, junto com Pontes. E esse professor do Marcos Bernardo confirmou essa história. Confirmou. É por isso que o Ivan Barros colocou Chico Doido. Chico Doido. Né? Olha só. E aí ele ficou muito magoado com isso. Ele voltou para Maceió e aí, mais uma vez, já tinha tido atrito com o pai, porque o pai queria que ele estudasse matemática e agora contrariou o pai novamente. Porque quando ele voltou... Voltou como advogado. Sim, aí o pai dele arranjou um emprego para ele na Caixa Mercantil, porque um amigo, um compadre do pai dele era dono do banco, não tinha filhos, gostava muito do Francisco, né, do Pontes de Miranda, e falou, não, ele vai trabalhar aqui como diretor e depois, quando eu me for, ele vai herdar tudo isso daqui e vai ficar tranquilo. E o pai do Pontes achou a ideia sensacional. Mas o Pontes não gostou nem um pouco. Né, para o resto da vida, ainda ia herdar o único banco que existia. E aí começou o atrito de novo com o pai. Né? Foi o segundo round do desentendimento. Ele falou, não, eu quero estudar direito, eu não quero banco. Aí essa briga toda acabou fazendo com que ele fosse embora para o Rio. Né? E aí ele foi embora para o Rio em 1912. Não aceitou emprego no banco. Não aceitou emprego, não aceitou a estabilidade, não aceitou nada fácil. Parece que as coisas fáceis não interessavam muito para ele. Ele foi para o Rio de Janeiro em 1912. Advogado, professor, foi sozinho. Escritor. Aí o pai dele chegou e falou assim, eu vou lhe sustentar no Rio por 3 meses. Vou te mandar dinheiro, você vai levar um pouco de dinheiro, 3 meses. Depois disso, esqueça da ajuda. Aí você vai se virar sozinho. Talvez até para tentar intimidá-lo, né? Mas não teve jeito, ele estava determinado. E ele foi para o Rio, sozinho,
morava numa pensãozinha lá no centro da cidade. Que ano que era isso? Isso em 1912. Ah, 1912. Ele entrou na faculdade em 1907, se formou na turma de 1911, ficou 6 meses. Com que idade? 22 anos, por aí? 1907, 17, 8, 9, 10, 11... 21 anos. 21 anos, jovem, menino, né? Aí, e na faculdade, durante o curso, ele escreveu, rascunhando, o seu primeiro livro, né, chamado A Margem do Direito. Né? Ele escreveu esse livro durante as folgas dele, durante a noite, escreveu o livro e tentou publicar, tentou oferecer para alguma editora no Brasil, mas ninguém se interessou. Isso é um contrato de risco. Fazer um contrato para publicar um livro de um menino que está na faculdade, que ninguém sabia nem... que se tratava de um gênio. E aí os colegas dele falaram, pô, manda para o exterior, quem sabe alguém reconhece o seu valor. E ele botou tudo original e mandou para a França, e a editora Garnier resolveu apostar no menino. Inclusive, além de ter publicado o primeiro livro do Pontes, a editora Garnier, depois, mais na frente, chegou a publicar mais 5 ou 6 obras de Pontes de Miranda, e todas sucesso absoluto, né? Com elogios de Rui Barbosa, de no Brasil Clóvis... e no exterior também, né? No Brasil e no exterior. E depois que fizeram reconhecimento do valor dele no exterior, aí começou, né? Então a editora Zé Olímpia, a Pimenta da Veia, começaram as editoras brasileiras quererem também publicar Pontes de Miranda, né? Certo. Então, isso é um aspecto assim, bastante interessante, né? Que desde o início o valor dele primeiro veio de fora, o que é uma pena, né? E isso acontece até hoje. O Pontes de Miranda é muito mais conhecido fora do Estado do que no Estado. Por isso que esse meu trabalho de formiguinha é fundamental, de mostrar para o alagoano, para o estudante alagoano, para o cidadão alagoano, a importância de Pontes de Miranda. Mas não o Pontes de Miranda não é a única vítima, sabe? Porque é um estado daquele que tem, entre outras pessoas, Nice da Silveira, tem Graciliano Ramos, Jorge de Lima e tantos outros intelectuais, e os alagoanos parece que esquecem desses grandes... Não conhecem a obra. Não conhecem a obra, e os professores também, de certa maneira, têm um pouco de responsabilidade, porque eu acho que é obrigação de qualquer docente mostrar para os alunos, né, a genialidade desses grandes vultos alagoanos. Porque agora, não vamos são... falar, Oswaldo, a vida do Pontes de Miranda no Rio de Janeiro. Sim. Você disse que ele morava numa pensão. E ele era muito jovem, como você falou. Né? Ele morava 22 anos, 23? Morava num hotelzinho. Menino, né? Menino, recém-formado. A intenção dele era ser advogado e escritor lá no Rio. A ideia dele, inicialmente, era ser advogado, montar um escritório de advocacia com alguém, e aí o dinheiro que o pai mandava acabou. E o pai falou, não mando mais, se vira. E aí ele estava com o Jornal do Comércio na mão e viu o anúncio lá que o José Carlos dos Santos, o dono do jornal, estava recrutando pessoas que quisessem fazer artigos para o jornal. Ele falou, pô, é a hora de eu ganhar um dinheirinho aqui. E, nesse momento, estava havendo aquela questão, aquele impasse todo da construção do Canal do Panamá, toda essa questão política, né, essas implicações, e ele fez... né, passou a escrever para o jornal. Escreveu um texto e passou a escrever para o Jornal do Comércio, né? E o dono do jornal passou a ser uma fonte de renda para ele, então, para sobreviver, né? Para sobreviver, porque o pai cumpriu a promessa de não mandar mais dinheiro. Mas você falou que ele morou numa pensão. Ainda existe essa pensão? Lá não deve Não, não existe mais. Era Hotel Avenida. Hotel Avenida. Onde ficava? Ficava na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, só que já foi demolido na década de 40. Ele foi demolido. Eu ainda procurei ver as origens lá, mas a última... E o que aconteceu com o Pontes de Miranda, no Rio de Janeiro? Bom, aí ele começou a escrever para o jornal, mas aí depois perdeu o interesse. Ele falou, não, eu estou me desviando da minha função. E aí é que entra a importância do dono do jornal. Ele falou, o advogado do jornal faleceu, o escritório está montado, já mobiliado,
eu lhe dou o escritório, você não precisa me pagar nada, o escritório é seu. Pode ser advogar lá, mas a cada 15 dias eu quero um artigo para o jornal. E eu cheguei a pesquisar na hemeroteca, que é essa minha função, né? E encontrei alguns artigos escritos, assinados por Pontes de Miranda e publicados no Jornal do Comércio, inclusive esse do Canal do Panamá. E ele ficou 10 anos, de 1914 até 1924, ocupando essa sala e atuando como advogado. E ele ganhava muito dinheiro como advogado, não? No começo, não. No começo, apenas para se sustentar, né? Tanto que ele não conseguiu morar em nenhum bairro nobre. Naquela época, ele foi morar em Santa Teresa, que hoje é um lugar assim, muito bacana. Não Né? ligava muito para dinheiro, né? Na verdade, ele não sabia muito administrar dinheiro. Estava Né? mais preocupado com os estudos. E esse daí foi a grande contribuição da dona Mineres. Né? Certa vez ele falou, poxa, se não fosse a Mineres, eu ia morrer pobre, porque ela que fazia os contatos para os contratos de publicação, ela que tratava com as editoras, ou seja, ela era a responsável pela parte financeira da carreira de Pontes de Miranda. Eu tenho uma história com Pontes de Miranda, que você conhece. Pontes de Miranda foi nome da minha turma de formandos no CEUP, que eu estudei lá, me formei em 1979. Uhum. Fui presidente da comissão de formatura da minha turma e, na época, resolvemos convidar o Pontes para acompanhar a solenidade de nossa formatura. Uhum. E atribuímos o nome dele à nossa formatura, à nossa turma. A minha turma de formandos se chamava Francisco Cavalcante. Uhum. O nome foi aprovado por unanimidade pelos formandos. Pontes veio a Brasília com a dona Mineres e depois, uma semana após a formatura, eu me casei e aproveitamos a presença dele em Brasília para convidá-los, ele e dona Mineres, para o nosso casamento. Ele aceitou. Ele perguntou quando vai ser o casamento. Uma semana após a formatura. Consultou a dona Mineres e, em seguida, falou, tudo bem, então, vamos. A dona Mineres também respondeu, aceitamos. E, naquele momento, eu e minha noiva, Rosângela, agradecemos muito por eles terem aceitado participar do nosso casamento e dissemos a eles, então, nós convidamos Pontes de Miranda e a dona Mineres para padrinhos do nosso casamento. Vocês vão ser padrinhos do nosso casamento. Vocês aceitam? Eles também aceitaram. Então, vamos participar do casamento e nós queremos também como padrinhos. E eles participaram da solenidade do nosso casamento no dia 17 de março de 1979, na Igreja Dom Bosco, em Brasília. Esse é um momento histórico, uma parte da nossa história, com Pontes de Miranda. E numa solenidade que nós tivemos aqui em Brasília, em 1992, no lançamento do selo do centenário do Pontes de Miranda. Eu conheço esse selo. Eu fui convidado pelo reitor João Herculeno, do CEUB, a fazer um pronunciamento em homenagem ao centenário do Pontes de Miranda. Foi uma honra muito grande para mim. E eu mencionei, narrei lá naquele momento, no pronunciamento, a minha história com o Pontes de Miranda. E dona Mineres, depois conversando comigo, ela falou dessa questão financeira. Ela falou, olha, o Pontes não sabia ganhar dinheiro, o Pontes não tinha vocação para dinheiro, ele não ligava para dinheiro. Podia ter ganhado muito dinheiro como advogado, como professor, mas ele não sabia cobrar. Para o senhor ter uma ideia, quem botava o preço nos pareceres que Pontes de Miranda fazia, porque vinham empresas do exterior, mandavam pedir parecer para o Pontes de Miranda. Ele não fazia parecer só para empresas brasileiras, ele fazia pareceres para países, para governos de outros. E ela que falava, esse parecer, o preço é tão... Porque por ele só fazia o parecer. A preocupação dele era, como eu disse, a pesquisa, o estudo. Agora o senhor falou uma coisa que vai comprovar o que eu vou dizer agora. O senhor falou que quando se formou, a turma decidiu convidá-lo, o senhor foi lá, fez o convite e que ele aceitou. Depois o senhor convidou ele para ser padrinho do seu casamento e ele aceitou. Isso vem de encontro com o que eu falei e sempre falo para os alunos. Todo mundo fala assim, não, mas Pontes de Miranda é meio que inatingível, ele está em outra prateleira, e não é nada disso.
quando se trata de alunos, o carinho que ele tinha pelos alunos, eu tinha certeza que, se o senhor falasse assim, eu convidei e não me falasse o resultado, eu ia falar, eu tenho certeza que ele aceitou. Porque o Ponte de Miranda, toda sexta-feira, religiosamente, abria a casa dele somente para alunos, para mais ninguém. Ninguém entrava na casa dele. Agora, sexta-feira era sagrado. Não marque compromisso com Ponte de Miranda às sextas-feiras, porque é dia que o professor Ponte de Miranda vai receber os alunos e conversava, e dava gargalhada, e contava casos. Sabe? Era assim uma doçura, de um carinho para com os estudantes imenso. E isso daí pode ser provado por esse episódio que o senhor narrou, né? O senhor não conhecia Ponte de Miranda e ele aceitou o convite para ser o paraninfo da turma. Aceitou o convite, ficou uma semana além do previsto para ir no seu casamento, para ser padrinho do seu casamento. Isso é sinal de quê? Do carinho que ele tinha pelos estudantes. Ele acreditava muito que os estudantes eram o futuro do Brasil. Eu era um jovem, eu me casei com 23 anos. Então, é um aspecto que reforça, né? A um jovem de 23 anos. Né? E outra coisa que também eu fui atrás de pesquisar, que além de ter todo esse carinho com os jovens, ele conseguia ter uma linguagem muito acessível, muito tranquila. Os exemplos que ele dava, né? Ele ensinava direito com filosofia, com literatura, com poesia. Então, quando ele está... Existem vários pontes. O ponte que ensinava o caminho do direito e da interpretação do direito para os jovens era o Ponte de Miranda literário, o Ponte de Miranda poeta, o Ponte de Miranda filósofo. Diferente daquele que atuava nos tribunais, diferente do embaixador que atuava junto à embaixada. Então, Ponte de Miranda tinha várias faces. Ele se adaptava a cada momento. E com os estudantes, ele era um doce de pessoa, um linguajar simples, deixava a erudição de lado. Sempre sorridente, a gente vê pelas fotografias. Sempre sorridente, sempre solícito, e um privilégio para o senhor, para a sua turma. Uma honra muito grande. Muito grande, e realmente isso lhe torna uma pessoa diferenciada, porque não é todo mundo que tem. Isso é um privilégio de poucos, né? É uma coisa bem bacana. Parabéns. Obrigado. Agradeço a Deus por esse momento, pela oportunidade único, que ele né? me deu de conviver esse período com o Ponte de Miranda e Dona Minerva. Mas continuando, a vida do Ponte de Miranda no Rio de Janeiro. O que mais aconteceu lá? Ponte de Miranda, ele se dedicou muito à literatura, à filosofia, e começou a se encontrar e a andar regularmente com aqueles intelectuais da década de 20 no Rio, né? O Rio se tornou um ponto de encontro de intelectuais. Então, teve a Semana de Arte Moderna. Pontes não participou diretamente da Semana de Arte Moderna, mas ele estava ali no meio, com Carlos Drummond, com a Tarsila do Amaral, com Manuel Bandeira. Ele andava com essa turma, inclusive existem fotos que mostram todos eles juntos, né? Discutindo poesia, literatura. E aí o Pontes, nos anos 30, ele deu uma pausa na sua carreira jurídica e mergulhou nas ciências sociais. Mergulhou na sociologia, na antropologia, na literatura, na poesia, na música, né? Ponte de Miranda, então, ele criou uma bagagem cultural e o mais interessante ele usou tudo isso em prol do direito. Ele humanizou o direito, ele poetizou o direito, ele filosofou o direito, né? Ele matematizou o direito, a precisão dos conceitos dele com a delicadeza da literatura, da poesia. Todas as áreas do conhecimento que Pontes adquiria, ele jogava isso para o direito. Por isso que o direito praticado por Pontes de Miranda é único, porque ele conseguia dar ao direito a precisão matemática nas definições que ele dava, as definições jurídicas. Ele era exato, preciso, cirúrgico. Mas isso é mágica? Não. Pontes de Miranda tinha mais de 300 fichários.
tudo que ele lia, ele fichava. Você podia perguntar para Pontes de Miranda qual era a opinião de qualquer jurista do mundo, naquela época, sobre qualquer assunto. Ele ia lá, ele tinha fichado. O que os juristas alemães falam desse assunto? Ele ia lá. E qual é a visão do direito português sobre esse assunto? Ele ia lá. Ou seja, quando você conhece a opinião de todos os juristas dos principais países do mundo, você se torna um expert. Você se torna... Porque quando você conhece o pensamento do outro, fica muito mais fácil você fazer o quê? A sua formulação do seu pensamento. Então, essa era a grande arma de Pontes de Miranda, é conhecer o pensamento dos principais juristas do seu tempo. Oswaldo, para nós sintetizarmos sobre a trajetória profissional do Pontes de Miranda. Primeiro advogado. Sim, ele começou como advogado, professor, deu aula de latim, tudo para se sustentar no começo da carreira. Pontes de Miranda, ele falava uma coisa com certo orgulho. Ele falou assim: na minha vida, eu nunca pedi emprego nenhum para ninguém. Todos os empregos que eu tive, empregos públicos, convites para exercer funções, foram por convite. Eu nunca fui pedir emprego para ninguém. Então, quando Getúlio Vargas chega ao poder, e mesmo antes do Getúlio Vargas chegar ao poder, com presidentes anteriores, sempre que ele recebeu convite, sempre foi a pedido dos interessados. Ele nunca foi bater na porta de ninguém. Getúlio Vargas convidou ele, nomeou ele juiz de órfãos, depois juiz de resíduos, e depois ele foi nomeado desembargador, porque naquela época já estávamos aí prestes do início da ditadura, e o Poder Executivo, no caso o presidente, nomeava na caneta, os principais cargos. Então, fazendo um resumo aí. Ele foi advogado, professor, depois ele foi juiz. Depois de juiz, ele foi desembargador. Desembargador de qual tribunal? Desembargador do antigo Tribunal da Apelação do Rio de Janeiro, que era a capital da República. Nomeação do Getúlio Vargas. Nomeação do Getúlio Vargas, inclusive na nossa exposição aqui do TJ, tem o documento Getúlio Vargas nomeando ele por antiguidade, por merecimento, para o cargo de desembargador. Desembargador no Tribunal do Rio de Janeiro. Depois, embaixador? Depois, ele renunciou ao cargo de desembargador? De desembargador. Por que renunciou? Ele renunciou porque ele foi desembargador. Mas ele ficou quanto tempo como desembargador? Ele assumiu em 36 e ficou até 39. Pouco tempo. Mas em 39, quando começou a guerra, a Segunda Guerra de 39 a 45... Ele não fez concurso para desembargador. Não fez. Nomeado pelo Poder Executivo através da caneta de Getúlio Vargas. Certo. Tanto para desembargador, como posteriormente para embaixador. Só que... naquela época acho que não precisava concurso, né? É verdade. Para fazer carreira Só que quando chegou quando chegou em 39, o Getúlio começou a interferir muito, querendo manipular as decisões do judiciário de acordo com seus interesses. Aquela face ditatorial de Getúlio que realmente não é muito legal, né? E aí o Pontes de Miranda falou: de jeito nenhum, se eu não tiver autonomia para decidir, se não existir autonomia do Poder Judiciário de tomar suas decisões sem interferência do Executivo, eu prefiro sair. Eu não vendo a minha consciência para ninguém. E chegou lá, fez um documento, entregou para Getúlio e falou: não quero mais trabalhar como desembargador. Ele renunciou ao cargo que ele tanto amava, ele tinha um prazer enorme de exercer a função de desembargador. Ele era um professor no tribunal. Dizem até nos corredores do Tribunal de Apelação que Pontes não assumia um cargo. Ele tomou o tribunal para si. Porque depois que ele chegou... professor do tribunal. Depois que ele chegou, não tinha para mais ninguém. As audiências dele, todas lotadas. Ele não fazia uma audiência, ele ministrava uma aula. Uma aula. Sempre. Não tinha...
Ah, hoje não tem o Dr. Pontes, o fórum ficava vazio. Tinha o Dr. Pontes, acabou. Era lotado. Né? Isso daí por quê? Porque era um show à parte. Ele fazia uma defesa usando o direito, a matemática, a lógica, o raciocínio lógico. Fantástico, fantástico. E quando ele não tinha mais para onde ir, ele invocava Shakespeare, Machado de Assis, né? Paul Valéry, Sócrates, Aristóteles, Platão, Jean-Jacques Rousseau, infinito, todos. Quase. Né? Ele pegava os iluministas, os renascentistas, os dramaturgos. É impressionante como ele conhecia todas essas obras. Porque uma coisa é você citar sem conhecer. Outra coisa é você citar e encaixar aquela citação naquela realidade jurídica. Concreto. É impressionante isso, impressionante. Bem, depois o desembargador ele renunciou, ficou um pouco mais de 3 anos. Aí ele foi ser embaixador do Brasil. Né? O Getúlio Vargas queria que ele trabalhasse como embaixador na Alemanha, obviamente contrariava os seus princípios democráticos. Isso já era 39. Isso, em 39. Ele queria que começou, fosse para a Alemanha servir a ditadura nazista de Hitler. Ele falou, mas de maneira nenhuma. A Segunda Guerra Mundial. Não vou. Aí ele falou, não vai? Então, Colômbia, Bogotá, 2.750 metros de altitude. Ele foi. E aí, no primeiro ano, foi difícil a adaptação, passava muito mal, sentia muita tontura, dor de cabeça, efeitos da altitude, né? E também reclamava muito da falta de assistência que lhe era dada pelo Itamaraty, né? As distâncias muito grandes, às vezes a correspondência era por telegramas, então não tinha agilidade que existe hoje. Então ele se sentia meio isolado. Mas foi fundamental a atuação de Pontes de Miranda na Colômbia, porque ele enxergou desde cedo que Vargas tinha muita tendência a aliar-se com os regimes de Hitler e de Mussolini, o regime dos países do eixo. E ele percebeu, nesses contatos que ele fez com o governo americano, que o Hitler estava mandando oficiais de primeiro grau, de alta patente, para a América Latina para tentar infiltrar-se nesses países, Argentina, Uruguai, Paraguai, e, a partir daí, Pontes de Miranda atuou fortemente junto com o governo dos Estados Unidos no sentido de reverter essa situação. Então, toda hora ele estava fazendo jantares na Embaixada Brasileira, se encontrando com esses embaixadores desses países, no sentido de mostrar o quê? Que a América Latina não podia se curvar à ditadura do Hitler. E o trabalho dele foi altamente decisivo, não só para convencer Getúlio Vargas a apoiar os aliados, mas os próprios governos latino-americanos seguiram o relator, seguiram a orientação de Pontes de Miranda. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam assim, pô, Oswaldo, acho que você está fantasiando um pouco, você não está exagerando, não. Os documentos estão lá. Existe um documento lá na mesa do memorial, na sala intitulada Biblioteca Pontes de Miranda, são várias salas lá, e lá tem um documento onde o embaixador dos Estados Unidos, em Londres, escreveu de próprio punho uma carta para o Pontes de Miranda, agradecendo. Muito obrigado pela sua atuação, isso deve lhe deixar muito feliz, porque você foi decisivo, né, nesse desfecho democrático tal, o governo dos Estados Unidos gostaria... Está escrito lá, o documento está lá. Então, o próprio governo americano reconheceu a atuação do diplomata Pontes de Miranda. Tem que ser bem divulgado, melhor divulgado. Precisa. Quase ninguém sabe dessa parte da história, né? E isso daí é fantástico. Por isso que eu sou um apaixonado pela história. E depois da Colômbia? O que aconteceu? Bom, depois da Colômbia, onde ele ficou muito doente, ele ficou quanto tempo lá na Colômbia? Ele ficou de 39 a 43. Em 1943, ele foi muito doente, muito debilitado, inclusive correndo risco de morte, né? Ele foi para os Estados Unidos, teve de ir de navio, porque o médico proibiu ele
andar de avião. O médico deu um atestado, falou: ou ele vai embora ou ele vai morrer. Inclusive, o governo da Colômbia ficou muito aborrecido com o médico, porque esse laudo ele mandou para o Itamaraty, ele mandou para a mulher dele, né? E ficou amplamente, ou seja, pegou mal para o governo da Colômbia, no sentido de que, poxa, o pessoal vem para cá e passa mal e o Pontes está nessa situação aí entre a vida e a morte, ele esteve muito perto de morrer. E aí ele foi de navio para os Estados Unidos, se recuperou. Que idade que ele tinha nessa época? Ele tinha 39, 40 anos. Jovem, né? E já estava com... Então ele estranhou o clima lá da Colômbia. Muito, ele não se adaptou de maneira nenhuma. Ele era um atleta, né? Ele gostava todo dia de manhã cedo de caminhar, ele caminhava muito, ele se exercitava muito, mas o rarefeito, a altitude lá fez muito mal para ele. Bem, então até 43 na Colômbia, e depois aconteceu o quê? Ele foi para os Estados Unidos, ficou um tempo, ficou lá em 45, tempo? em 45 ele voltou para o Brasil. Ficou quanto tempo lá? 2 anos. 2 anos nos Estados Unidos? 2 anos nos Estados Unidos. Mas trabalhando? Ele era secretário-geral da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. E foi nesse período que ele... a carreira diplomática. Até 45. E foi nesse período que ele se reencontrou com Einstein. Ele já tinha conhecido em 1924, né? Aliás, em 25, que em 24 ele fez as observações sobre a teoria da relatividade, sugerindo que o Einstein fizesse essas mudanças. Em 25, o Einstein foi ao Brasil e, na década de 40, eles se reencontraram nos Estados Unidos. O Einstein, porque estava fugindo do horror da perseguição, né, dos judeus, ele era de origem judaica e teve de se exilar nos Estados Unidos, e o Pontes reencontrou e continuaram essa amizade. Então, quando o Pontes esteve em Brasília pela última vez, na nossa formatura, depois do meu casamento, 78, nas conversas com ele tinha orgulho de falar sobre o Einstein. Ele falava: eu sou amigo, fui amigo do Einstein, visitei o Einstein, trocava correspondência com Albert Einstein. E isso é verdade, é a mais pura verdade, confirmado inclusive por Ivan Barros e confirmado também pelas pesquisas de alguns escritores interessantes que tem lá. Existe um procurador da República chamado Fábio Lins, e o Dr. Fábio Lins escreveu um livro, e nesse livro tem um capítulo que é dedicado, né, à amizade de Pontes de Miranda e Einstein. Inclusive, no Consultor Jurídico tem essa matéria mostrando essa amizade, e ele se orgulhava muito disso, né, dessa amizade com Einstein. Bom, depois dos Estados Unidos, Pontes voltou em 1945. Voltou, se aposentou pelo Ministério do Exterior. Então já tinha uma renda segura para sobreviver. Se aposentou no Itamaraty e resolveu seguir a vida como escritor, como jurista, parecista, e aí começou, advogado. Ficou sendo advogado e começou a escrever pareceres para as empresas multinacionais, para as empresas brasileiras, a Companhia Antártica Paulista, várias vezes pedia parecer para ele, algumas empresas importantes pediam. Eu encontrei um documento recentemente, eu acho até que eu ainda não divulguei, é uma carta do deputado Ulisses Guimarães para o Pontes de Miranda, quando o governo militar resolveu acabar com o pluripartidarismo e extinguiu os partidos políticos, só ficou a Arena e o MDB, e aí o doutor Ulisses escreveu para o Pontes de Miranda perguntando: vem cá, mas isso é constitucional? Eles podem fazer isso, acabar com o pluripartidarismo e tal? Só que essa carta foi de novembro de 79 e a correspondência foi mandada para o Pontes. Eu encontrei esse documento lá na casa do Pontes e não deu tempo de responder. Mas é interessante deixar esse registro, porque ele era consultado sobre todos os aspectos, não só político, jurídico, econômico, né? Ele se tornou um grande parecista. Ele tem uma coleção de livros chamado 10 anos de pareceres, são 10 volumes com os principais pareceres feitos pelo Pontes. Oswaldo, quantos livros o Pontes de Miranda escreveu? Uns falam 200, doutor, mais 300. Qual é o número exato? Eu não tenho essa resposta precisa, porque exatamente por isso, cada um fala uma coisa.
Eu confio muito nas informações do amigo pessoal e do promotor de justiça e secretário particular dele, que tem vários livros do Pontes com dedicatória, que é o Dr. Ivan Barros. Segundo o Dr. Ivan Barros, e segundo o que ele escreveu no próprio livro dele, o Pontes de Miranda, o Jurisconsulto, são 285 títulos diferentes, fora os artigos. Então, eu me baseio nisso. Não posso lhe dar, não posso lhe dar, essa é a verdade absoluta, mas sempre que me perguntam, eu vou confiar em quem conviveu com ele, em quem conhecia a biblioteca dele, em quem tinha acesso às obras dele, em quem sabia o nome da secretária com nome. Então, para mim, o número é esse. Qual foi a obra mais famosa do Pontes de Miranda? Existem controvérsias. Pontes de Miranda não considera o Tratado de Direito Privado, com 60 volumes, que é a maior obra já escrita por um único homem, né? Ele levou 15 anos. E numa época que não tinha internet, não tinha computador. É verdade. Não tinha inteligência todo artificial. mundo considera o Tratado de Direito Privado, né? E essa é realmente que ficou marcada na história, né? O Tratado de Direito Privado começou a ser escrito em 1970, perdão, em 1954 e foi concluído em 70. 1970. Então, de 54 a 70, e paralelo a essa obra, ele fazia... porque o Pontes de Miranda tinha isso, né? Ele tinha um quadro negro lá na casa dele, e aí, assim, ele fazia uma escala, né? Segunda-feira eu vou continuar o Tratado de Direito Privado. Terça-feira eu vou escrever. Cada dia ele fazia agenda. Então pessoal. Ele fazia vários livros ao mesmo tempo. Agora, uma coisa que eu acho genial no Pontes de Miranda... Não, mas você não respondeu. Qual teria sido, então, a obra mais importante do Pontes? Ele gostava muito, ele tinha um carinho muito especial pela história e prática do habeas corpus e pela democracia, igualdade e liberdade. Esses dois livros ele citava muito. Ele mesmo falava que eram os livros que ele mais gostava, porque eram os livros que brindavam a liberdade do ser humano, né? Inclusive, o História e Prática do Habeas Corpus, ele faz uma dedicatória muito emotiva à tia Chiquinha, que foi quem conduziu ele para o ramo do direito, né? Esse livro tem uma dedicatória muito bonita dele. A biblioteca dele era maravilhosa, né? Queria que você falasse um pouquinho da biblioteca do Pontes. Pontes de Miranda, ele quando estava na biblioteca dele, ele ia andando assim, passando as mãos no livro, como se estivesse fazendo carinho em cada obra. Pontes de Miranda sabia a posição exata de todos os livros. Eu não estou falando dos livros dele, estou falando da coleção de mais de 30 mil exemplares. Ele tinha mais de 30 mil Tinha livros? mais de 30 Quantas mil livros. Bibliotecas? Eram 3 bibliotecas. Mas onde funcionavam essas bibliotecas? Na casa dele, lá na Rua Prudente de Moraes, ele tinha 2 bibliotecas em Ipanema. No primeiro andar, a biblioteca só com obras jurídicas, e aí você tem lá direito grego, direito latino, inglês, você tem direito português, só livros de direito, no primeiro andar. No térreo, ele tinha uma outra biblioteca só de livros literários. Todos os autores literários que o senhor imaginar estavam nessa biblioteca. Todos. Ele tinha... Então, na casa, 2 bibliotecas. 2 bibliotecas. E a terceira? A terceira era no Solar, em Teresópolis. Pontes de Miranda tinha um sítio, um refúgio que ele tinha em Teresópolis. E lá, nessa casa de campo, ele tinha cavalo, ele gostava muito de andar a cavalo, levava as filhas para lá, e lá ele tinha uma biblioteca. Essa biblioteca de lá é que está hoje no STF. A biblioteca que o STF comprou da Dona Mineres era essa biblioteca que estava lá em Teresópolis. E as outras 2? Porque você falou, teve 3 bibliotecas. As outras 2 bibliotecas, elas foram... A biblioteca de Teresópolis foi comprada pelo Supremo. Pelo Supremo, vendida pela Dona Mineres em 1985. Você lembra o valor? Ou não? Lembro, 8 milhões de reais. 8 milhões? 8 milhões de reais. Quanto que valeria hoje? Na faixa de 70, 80 milhões. 70, 80 milhões. Inclusive, isso foi publicado pelo jornal O Globo. Eu tenho uma reportagem, né,
Não deixou a Biblioteca de família Pontes de rica, Miranda. praticamente. A família ficou rica. O problema todo é que a dona Minéria ficou em muitas dificuldades financeiras, sabe? Porque é uma história um pouquinho triste, porque depois que Pontes morreu, ela passou a ser inventariante do Pontes, e as filhas do Pontes, as filhas do primeiro casamento, também. Eu vou falar sobre isso também, mas pode continuar, depois E eu vou aí voltar. elas não chegavam a um acordo em relação à publicação. E aí as editoras começaram, tem muita confusão, não, melhor não publicar não, porque a família, uma quer publicar, a outra não aceita o valor que a gente está oferecendo. Isso daí é que fez com que as obras de Pontes, praticamente, com o passar do tempo, sumissem do mercado, né? As editoras começaram a ver que estava muito problemático. E aí quem paga o pato é a gente que perde aí o direito da Mas esse dinheiro que republicação. você falou que a família recebeu, dona Minéria, Esse dinheiro... equivaleria a mais ou menos mais de 80 milhões. Mas esse dinheiro não foi suficiente para equilibrar as finanças da família? Esse dinheiro deu para quitar as dívidas que existiam, mas depois, quando a dona Minéria morreu, acabou sendo partilhado com os herdeiros, né? Com a filha. Você disse que ela passou dificuldade financeira? Ela passou dificuldades porque depois que Pontes morreu, ela continuou morando naquela casa. E era uma casa que tinha de mais 700 metros, 5 empregados, né? 6 quartos, 5 salas. Era uma mansão, era uma casa muito grande. E ela não abria mão de sair, de permanecer ali. Ela nunca saiu dali, ela ficou ali, ela morreu ali. Ela morreu na mesma casa. Ela morreu em 1992. A 1992. Você lembra? Não me lembro. Agora, o Pontes faleceu com 87 anos. Como é que ele faleceu, o Pontes de Miranda? O Pontes de Miranda ele tinha um antecedente cardíaco. Ele, na década de 30, ele tinha sofrido uma parada cardíaca de um acidente que ele teve em Santa Teresa. Teve uma enchente, o muro da casa caiu, ele foi socorrer as filhas, pisou num fio de alta tensão, teve uma parada cardíaca. Levou um choque. E recebeu uma massagem do irmão dele, Manuel, e foi reanimado. Então foi o primeiro problema. Na Colômbia, ele teve o segundo problema cardíaco, né? E aos 87 anos, já coração um pouco cansado, né? E judiado dessa vida tão agitada, ele foi vítima de um infarto fulminante do miocárdio. Ele acordou, como sempre, por volta de 5h30. Você lembra a data? Isso foi no dia 22 de dezembro de 1979, por volta de 5h45 da manhã. Então, voltando ao meu casamento. Quando nós celebramos o meu casamento, foi a última solenidade em Brasília, 17 de março de 1979. Sim. Em dezembro do mesmo ano, ele faleceu. Ele faleceu, teve o ataque fulminante. Com 87 anos. Na hora que caiu, bateu a cabeça na quina da mesa e já... Ontem, na sua palestra, na abertura da exposição do Pontes de Miranda aqui no Tribunal de Justiça, você disse que ele teve um infarto após tomar café. Ele tomou um café, ele tinha o hábito de tomar um... E o horário, que horas que era mais ou menos? Ele tomava um cafezinho preto, porque ele tomava o café normal com a dona Minéria. Quando ela acordava, ela fazia o café, porque geralmente aos domingos, sábado e domingo... Era domingo? Geralmente aos sábados e domingos, ela dispensava os empregados e domingo ela ficava... Mas quem é que deve ter feito esse café para o Pontes de Miranda? Foi ele mesmo? Ele fazia o café dele? Ele geralmente passava pela cozinha, fazia... Ele mesmo fazia o café? Ele fazia o café dele, um café puro, só para começar os trabalhos. E aí, Tomou quando ela acordava, ela botava a biblioteca era no andar de cima da casa. Era no andar de cima, próximo ao quarto. Daí o que aconteceu com ele ali? Teve um infarto. Ele tomou café... Que horas mais ou menos era isso? Era antes das 6 horas, era por volta de 5h40. Pelo menos o que está registrado no atestado de óbito, 5h45. 5h45 da manhã. Por volta de 5h45 é o que está escrito no atestado de óbito. E eu acredito nisso porque a rotina dele era acordar sempre 5h30 da manhã, tomava esse café. Ele teve um infarto e caiu. E caiu e bateu a cabeça. Bateu a cabeça, mas... Onde que ele bateu a cabeça?
Ele bateu a cabeça na quina da mesa de Da estudo mesa. dele. E A machucou a muito. cadeira não tinha sido nem puxada ainda para ele sentar. Antes dele puxar a cadeira para sentar, ele já Bateu o caiu. rosto E na bateu o cadeira. rosto lá e ficou caído. A dona Mineres não ouviu, né? Ela estava dormindo, a casa muito grande, as portas fechadas. E depois, quando ela acordou, chamou, ele não respondeu. Ela foi até lá, ele ainda estava lá com o chambre dele, né? O senhor até falou assim: Oswaldo sabe tudo. Aí ele estava com chambre vermelho, com as listas pretas que ele sempre usava para trabalhar de manhã, e ele foi encontrado lá por ela por volta de 8h30 da manhã. Então Inclusive, quem foi registrar o óbito já devia dele, ter falecido, que ela há estava falecida há mais de uma uma hora. hora e meia, quase 2 horas já, ele tinha falecido, né? E ela ficou tão em choque que chamou algumas pessoas ali próximas, e quem foi fazer o registro foi o motorista dele, que foi Certo. registrar o falecimento dele, né, da entrada. E ele foi velado onde, o Ponte Miranda? E sepultado? Por ser imortal da Academia Brasileira de Letras, o Austragésimo de Ataíde pediu à dona Mineres que fosse feito o velório lá no Salão Negro da ABL, e assim foi feito, e depois ele foi para o São João Batista, para o mausoléu da ABL, né? Ele está enterrado no mausoléu Você da... conhece o túmulo dele no Conheço. cemitério São João Batista? Inclusive, a gente tem até a foto da entrada do mausoléu dos Imortais da Academia. Eu tive a curiosidade de ir até lá, quando eu fui no Rio, e vi o túmulo de Ponte Miranda lá no... E a dona Minéria está enterrada no mesmo lugar, No mesmo lugar. só que em outra ala, né? Porque ele é só Certo. para os Certo. imortais, né? Agora vamos falar da família do Ponte Miranda, do casamento dele. Uhum. O Ponte Miranda foi casado, a mulher faleceu, depois ele casou de novo. Ele Como é que foi a vida matrimonial do Ponte Miranda? Primeiro casamento. Quando que ele casou? Ele casou Quantos muito filhos? novo, ele casou com 24 anos, e a primeira esposa dele tinha 17, né? Mas era de onde? Lá de Alagoas? Não, aí eles casaram no Rio de Janeiro, ela era do Rio de Janeiro. Ela tinha alguma profissão, ou seja, ela Não, trabalhava ela era do lar. do lar. E Você depois... lembra o nome da primeira esposa? Sim, Maria Beatriz de Maria Albuquerque, e que depois passou a assinar Maria Beatriz Pontes de Miranda. Então vamos repetir aqui. Quando ele se casou com ela, ele tinha 23 anos? 23 anos. 23 anos. Eu me casei com 23 anos também. Ele tinha 23 anos, casou em casa, inclusive. O casamento, a cerimônia foi dentro... Foi no Rio de Janeiro. No Rio de Então, Janeiro, a família em casa. de Alagoas... Não, ninguém... Não participou, não? Não. O pai ainda era vivo, o pai dele ou não? O pai dele ainda era vivo. Mas não conseguiu participar da solenidade de casamento. Parece que foi feito um acordo que ele iria casar no religioso no Rio e depois no civil lá aliás, ao contrário, perdão. Ele casou no Rio no civil e depois ele casou no religioso em Maceió. Ele esteve em Maceió, na Catedral Metropolitana de Maceió. Na Catedral. Inclusive, eu tenho um documento lá da Catedral mostrando o casamento. Foi uma cerimônia fechada. E jovem, né? Ele, 23 anos, e a esposa, 17 anos. E nesse casamento lá em Maceió só estavam mesmo os pais dele. A família dela estava no casamento no Rio, casamento civil. E no casamento religioso só estavam... A família era da área jurídica ou você não sabe? A família dela? Maria Beatriz. Não, a família da Beatriz era... O pai dela... Maria Beatriz, né? Maria Beatriz de Albuquerque. A família dos Albuquerques, e depois ela passou a assinar o sobrenome do marido. Eles não eram da área jurídica. Não eram da área. Agora, quanto tempo Pontes de Miranda ficou casado com a Maria Beatriz? Porque ela faleceu. Você falasse até do falecimento dela. Eles casaram. E quantos filhos eles tiveram? Eles casaram em 1915, aí tiveram 4 filhas. 4 filhas. Mas antes disso, ela engravidou e teve um filho. E esse filho nasceu prematuro, né, e viveu apenas 48 horas.
Ele até chegou a... Então, com ela, o Pontes de Miranda teve 5 filhos. teve faleceu. o Manuel Tomás, que era o Manuel. primogênito, que morreu depois de 48 horas. Inclusive, existem registros em jornais do Rio. Eu entrei na Hemeroteca Nacional e localizei a notícia dando os parabéns pelo nascimento do primogênito e o mesmo jornal, 2 dias depois, noticiando o falecimento. Depois disso, ele teve mais 4 filhas, 4 todas mulheres. Filhas. Você lembra o nome dessas filhas? Maria Alzira, Rosa Maria, Maria da Penha e Maria Beatriz. O que fazem essas filhas hoje, no Brasil ou no exterior? Das 4... E a carreira, você sabe? A Maria Alzira, mais velha, Maria Alzira, já falecida, era psicanalista e escritora. Inclusive, escrevia livros de poesia. Nós temos vários livros dela lá no memorial. Depois ele tem uma outra que era médica, a Rosa Maria. Tinha outra que era psicanalista. E a outra eu não consegui até hoje descobrir qual era a ocupação dela. Quer dizer, nenhuma filha seguiu a carreira dele. Nenhuma filha. Interessante. Me parece que a última filha dele era casada com um engenheiro que foi morar na Inglaterra, que é o pai desse meu amigo, que é o neto dele, o Francisco Pontes de Miranda Ferreira. Eles se mudaram para a Inglaterra, ele era um arquiteto muito famoso, fazia várias obras pelo mundo, e ela cuidava da educação. Ela não tinha uma profissão, ela era do lar, praticamente. E a Maria Beatriz, a primeira esposa, faleceu em que ano? Em 1959. Só que quando ela faleceu, ele já havia se separado dela, eles se separaram. Estava separado. Né? Eles ficaram casados de 1915 até 1950. 15, uns 35 anos. Depois de 35 anos de casamento, separou-se da mulher. Se separaram. Ela entrou numa depressão muito profunda. Segundo o jornalista Ivan Barros, eu perguntei, mas, poxa, como é que alguém se separa depois de 35 anos? Ele falou, ela entrou numa depressão, não acompanhava mais ele nas recepções, não queria mais receber ninguém. Ela ficou muito triste de não ter conseguido dar um filho para o Pontes de Miranda, né? Ela já tinha dado 4 filhos. Mas ela não se perdoava por isso. E essa depressão toda acabou fazendo com que a relação chegasse a um ponto que ele não tinha mais a companhia dela nas recepções, ela era uma pessoa muito social, né? Então ele começou a ficar meio isolado, acabaram se separando, né? Depois também ele foi para a Colômbia e aí o negócio desandou de vez. Depois que ela faleceu... Então ela faleceu em 1959, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas eles estavam separados desde o início da década de 50. E o casamento com Dona Minério. Quem foi Dona Minério? A Dona Minério, ela era... Como que ele conheceu Dona Minério? A Dona Minério, ela era filha de um italiano que mexia com café e de uma nordestina, né? Uma família tradicional de Portugal, de São Paulo, né? São Paulo. Aconteceu assim. O senhor lembra lá no começo, lá atrás da nossa conversa, que eu falei que o Pontes ganhou um escritório lá com o Zé Carlos, lá no comércio? A Dona Minério resolveu se separar do seu primeiro marido, que ela já tinha sido casada. Já tinha sido casada. E aí o pai não queria que ela se separasse em São Paulo, porque ele era da Sociedade Paulista, e isso pegaria mal, seria um constrangimento. Aí ele falou, você vai ao Rio, procure um amigo meu, que é o Zé Carlos, ele é dono do Jornal do Comércio, vá atrás dele e ele vai providenciar um advogado para fazer o seu desquite. Naquela época não existiu o desquite. Então aí ele vai fazer o seu desquite. Ela foi lá, procurou o Zé Carlos. E a pessoa não podia se casar de novo. Ele falou, meu pai pediu que eu viesse falar, tal. Ele falou, não, eu já sei quem vai resolver o seu problema. Ligou para o Pontes de Miranda e chamou o Pontes de Miranda e falou, a situação é essa. Ele explicando para o Pontes de Miranda e o Pontes de Miranda babando na frente da
Dona Minéria já tinha ficado apaixonada, Amor à amor à primeira primeira vista, fez o desquite dela. 2 anos depois já estavam vivendo juntos. Olha, Ela foi morar lá na Prudente de Moraes, né, na casa do Pontes, e tiveram de esperar. Ele teve de esperar a Dona Maria Beatriz falecer, que foi em 59, mas o primeiro marido da Dona Minéria só faleceu em 1975. E ele só casou oficialmente com a Dona Minéris em 76. então ele fez o casamento civil. Fez o casamento Olha aí. civil, mas só pôde fazer isso depois que os dois ficaram oficialmente viúvos, né? Olha Aí que só. foi, e ela casou com ele em 76. E Dona Minéria teve quantos filhos com o Pontes de Miranda? Teve uma filha também, Uma filha. a Francisca Cavalcante Pontes de Miranda, que eles chamam de Francis, né? Que é um artista plástico que está vivo até Não hoje. fez direito também. Também não fez direito. Essa é uma coisa Interessante, interessante, né? O maior gênio que nós temos na história, Pontes de Miranda, na área jurídica, e as filhas, né, não seguiram o caminho do pai. E você sabe que Na área isso daí jurídica. quase que aconteceu com Pontes de Miranda, porque se não fosse a tia Chiquinha, ia acontecer isso. Se não fosse a tia Chiquinha, ele ia fazer matemática e aí, ou seja... Bom, você disse que uma filha faleceu. Então, se ele teve 5 filhas, uma já faleceu. Não, 3 já faleceram. Já 3 filhas já faleceram? A Maria Alzira, a Rosa Maria e a Maria da Penha. 3 filhas faleceram. Tem uma que tem 96 anos, mora no Rio, mas... 96 anos. 96 anos, mas ela tem o problema de Alzheimer, então ela já não... Certo. Está desconectada já. Mas eu tenho um amigo pontiano também, eu até citei o nome dele ontem na palestra, o Edinardo Benevides, que está monitorando ela, ele visita ela e acompanha ela, né? dá toda a assistência para ela. Ela, então, inclusive, deu alguns documentos para ele. Essa é a única filha viva? Do primeiro casamento. E do segundo, a Francis, mora em Portugal, é uma artista plástica então, são famosa. 2 filhas vivas. 2 filhas atualmente. Vivas. Isso. E quantos netos teve Pontes de Miranda? Eu não tenho essa informação porque eu não tive tempo de me aprofundar nessa parte, porque eu pesquisei toda... Netos, bisnetos... eu tenho isso, eu tenho a árvore genealógica toda feita até os dias atuais, mas de cabeça eu não sei lhe dizer, porque eu não cheguei a analisar, né? Eu só tenho até as filhas e os 6 netos provenientes dessas filhas. Daí para frente, os bisnetos, eu não... Você já falou, mas eu vou repetir a pergunta. A situação financeira do Pontes de Miranda, quando ele faleceu, pode-se afirmar que ele morreu rico, ou pobre, ou classe média? Como é que era a situação financeira dele? O Pontes de Miranda é considerado os maiores gênios da área jurídica. Até o falecimento de Pontes, ele tinha uma vida financeira muito boa, muito estável, uma situação financeira equilibrada, viajava muito, se vestia bem. Gastava muito em livros. Gastava muito em livros, em roupas. A família tinha muito bom gosto. Eu estive na casa dele recentemente, ano passado, antes dela ser demolida, e encontrei coisas lá que mostravam o glamour da família. A Dona Minéris tinha uma coleção de bolsas lá, da Christian Dior, bolsas de muito bom gosto, sapatos ingleses, franceses, eles eram muito requintados, né? Malas e malas, roupas e mais roupas, ela comprava muita roupa, a casa era impecável, né? As louças com as iniciais P de M, Pontes de Miranda, gravada nos pratos, na louça, louça Oxford, jogos de cama, tudo de primeira qualidade, ou seja, muita qualidade, o que indica um poder aquisitivo bem alto. Ele, quando morreu, deixou a Dona Minéris bem de vida. Entretanto... Deixou a pensão, que ele era aposentado. A pensão lá do Itamaraty, né? Que era bem razoável, não nada do outro mundo, mas era bem razoável. Mas a teimosia da Dona Minéris é exatamente ter ficado lá mantendo uma casa com 5, 6 empregados, vivendo só com
a renda da pensão do Itamaraty. Os livros, ela ainda conseguiu publicar alguns livros na década de 80, mas a partir de 1985, quando houve essa briga mais acentuada dela com as filhas do primeiro casamento, porque sem autorização por escrito das filhas, a autorização só dela não era suficiente. Mas qual era o interesse aí? Qual o foco dessa briga? Era financeiro? A briga aí é porque a dona Minelis começou a passar uma certa dificuldade com toda aquela despesa que a casa lhe proporcionava, e na hora de fazer os acordos da republicação dos livros, ela aceitava um valor que as filhas consideravam insuficiente, e aí não, e por esse valor a gente não aceita. E aí ficava aquela briga, ela querendo publicar, mas as filhas não autorizavam, aí as editoras começaram a ver que não ia ser bom, e aí começaram a se afastar. E as editoras foram perdendo, ao longo do tempo, o interesse em republicar. Eu me lembro de uma notícia que saiu no Jornal Nacional da Rede Globo, falando sobre esse conflito familiar, envolvendo, inclusive, a biblioteca do Poço. Queria que você explicasse esse conflito. Na verdade... Virou notícia nacional. Deu a notícia do conflito, e depois também, quando foi vendida, saiu a notícia da venda da biblioteca, foi publicada também no jornal O Globo. Venda, né? É tudo por conta disso, de valores, né? A família queria vender a biblioteca, mas para o governo do Rio de Janeiro. Já existia um acerto entre o governo do Rio de Janeiro e a família para que essa biblioteca lá de Teresópolis fosse comprada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E aí, no apagar das luzes, a dona Minelis vendeu para o Supremo, e aí foi a sentença de... As filhas entraram na justiça para anular a venda. Tentaram anular a venda, isso daí virou um imbróglio e não conseguiram, e aí houve a cisão definitiva nessa relação familiar, né? O que é uma pena também, porque todos saíram perdendo, principalmente a gente, que é pontiano e que tem de ficar aí pesquisando em sebo para conseguir as obras de Ponte de Miranda. Uma grande pena isso, né? O Brasil perdeu muito, o mundo perdeu muito com essa falta de republicação das obras de Ponte de Miranda. Mas, aos pouquinhos, a gente, se não consegue resgatar a obra jurídica, pelo menos a gente mantém vivo a genialidade de Pontes. Hoje, 2025, como é que está Pontes de Miranda no cenário jurídico brasileiro e internacional? Eu diria que Ponte de Miranda está bem na fita. Faz parte apenas da história. Ponte de Miranda está bem na fita, doutor. Sabe por quê? O senhor disse que parece que tinha alguma coisa com a AMB, Associação dos Magistrados, um compromisso. Na hora que o senhor falou isso, eu me lembrei. Há 3 anos atrás, a Associação dos Magistrados do Brasil fez uma pesquisa com uma única pergunta: qual o jurista mais citado pelos senhores juízes e operadores do direito, em primeira instância, segunda instância e nos tribunais superiores? Nas 3 instâncias, Pontes de Miranda foi o mais citado, em primeiro grau, em segundo grau e nos tribunais superiores. Então, ele está bem na fita. Em pleno século XXI... continua vivo nos nossos corações, nos tribunais e na vida de qualquer jurista. Com certeza. Pontes de Miranda, ele é imortal. Não só da Academia de Letras, mas da Academia Jurídica, da Academia Carioca e das 15 academias das quais ele tem uma cadeira. Então, é uma pessoa assim que não vai morrer nunca. Porque a liberdade não morre, a democracia não morre, tentam matar, mas ela não morre, a humanidade está sempre presente. Então, toda vez que a gente luta pela democracia, pela liberdade de expressão, pela subsistência, pela igualdade, a gente está indiretamente revivendo todos os dias Pontes de Miranda. Oswaldo, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa História Oral do Tribunal. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem final
Você que é um especialista em Ponte Miranda, parabéns Obrigado. pela sua paixão. Graças a você, nós conhecemos um pouco mais sobre Ponte Miranda. Então, a sua mensagem vai ficar registrada nessa entrevista. A minha mensagem final, ela não vai ser direcionada aos estudantes de direito ou aos advogados ou a um segmento social específico. A minha mensagem final é exatamente no sentido de que a gente deve lutar sempre pelo direito à palavra, pelo direito da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, pela igualdade, lutar pela democracia, pela liberdade. Esse é o nosso maior bem. E Ponte de Miranda foi um defensor ferrenho da igualdade, da liberdade e da democracia. E aonde existir liberdade, ali estará a semente de Ponte de Miranda. Então, o meu conselho é exatamente isso, né? Se preocupar com o próximo, ser mais humano. Nós, operadores do direito, devemos humanizar todos os dias o direito, porque o direito ele existe para servir a comunidade. A função maior do direito, seja em qualquer segmento, é buscar o equilíbrio e a paz social, com justiça, com dignidade. E essa dignidade da pessoa humana era a maior luta de Ponte de Miranda. Ele era um defensor da igualdade e do direito à liberdade. Então, toda vez que a gente defende o direito à liberdade, a gente revive Ponte de Miranda. Muito obrigado, Oswaldo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal do Território registra aqui sua gratidão pela sua disponibilidade, aceitou o nosso convite para falar sobre o gênio Ponte de Miranda, um jurista que nós temos no coração, uma pessoa querida e que é eterno, como você disse, é eterno, não vai morrer nunca, vai estar sempre presente. Então, parabéns por esse trabalho que você vem fazendo no Brasil e no mundo, divulgando a obra desse gênio, Muito Francisco obrigado. Cavalcante Ponte de Miranda. Muito obrigado. Obrigado Sucesso para todos nós. E mais felicidades para E você. muito obrigado pela sua oportunidade. Eu fico muito feliz com essa iniciativa do Tribunal de Justiça e é um prazer estar aqui. Sempre que precisar, estaremos sempre juntos. Parabéns Muito pela obrigado. belíssima entrevista. Obrigado.